Segundo Samuel, capítulo 24, nós vamos fazer uma leitura Segundo Samuel, capítulo 24, a partir do verso 18, o texto diz assim: Naquele mesmo dia veio Gade, o profeta, ter com Davi e lhe disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: Que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna: Não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe em nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. A igreja lê comigo o último texto, essa última frase do versículo que diz: Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre todos. Vamos repetir? Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, eu li uma frase que diz assim: semeai um hábito e colhei um caráter. Semeai um caráter e colhereis um destino. Semeai um destino e colherei. Vou repetir esta frase: semeai um hábito e colhereis um caráter. Semeai um caráter e colhereis um destino. Semeai um destino e colhereis. Quem disse esta frase foi Ruston Smith. O que ele quis dizer é que conforme nós semeamos, nós iremos colher, de acordo com o que nós semeamos. Por isso nós precisamos prestar atenção no que nós estamos semeando. Preste atenção no que você semeia. O texto que nós lemos fala de Davi, servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, viveu para Deus, viveu intensamente para Deus. Davi teve muitas conquistas, mas chegou um momento na vida de Davi que ele alcançou uma certa estabilidade, e da estabilidade o seu coração se tornou vaidoso e teve uma crise de idiotice. Da estabilidade para a vaidade é um pulo.
e da vaidade para a idiotice é mais um passo. Davi, meus irmãos, na sua estabilidade, resolve cometer uma certa estupidez, resolve cometer algo desnecessário. O que foi que Davi fez? Mandou levantar o censo. Não era o censo de todo o povo de Israel, mas ele queria fazer um censo dos soldados, dos homens que ele tinha. E Joabe chega e diz: meu senhor, para que fazer isso? Para que fazer isso? Mas Davi estava tão vaidoso, Davi estava tão idiotado, que ele resolveu, ele disse: não, é o que eu quero, e faça. E Joabe fez o censo, mas da tribo de Benjamim ele não fez, porque ele disse que não queria trazer culpa para o seu povo. Você já percebeu que quando a gente está numa crise de idiotice, a gente não ouve ninguém? Nem mesmo o melhor amigo, nem mesmo uma pessoa de confiança. Joabe era o homem de confiança de Davi, e Joabe fala com Davi, mas Davi não ouve, porque o coração de Davi já estava idiotizado. Davi entra numa crise de idiotice, começa a se achar, a estabilidade trouxe isso, e é um grande perigo, irmãos, quando nós conquistamos e temos certas conquistas na vida, da gente se transformar num idiota. A estabilidade fazer de nós um ser vaidoso a ponto da gente ficar idiotado. Foi isso que aconteceu com Davi. O censo foi feito, 9 meses e alguns dias para trazer o resultado do censo. E quando o resultado chegou do censo, que Joabe deu o resultado, o coração de Davi disparou, acelerou. E aí, meus irmãos, Deus chega para Davi e faz uma pergunta: Davi, qual é o castigo que você quer? E Deus manda que Davi escolhesse um dos 3 castigos. E Davi escolhe um e ele diz: quero cair nas mãos de Deus e não na mão dos homens, porque Deus é piedoso, misericordioso. E aí vem uma praga sobre Israel. E a praga é devastadora. Ninguém sabe que tipo de praga era aquela, se era vírus, se algum tipo de bactéria. O que aconteceu, irmãos, é que cerca de 70 homens morreram. Só homens, 70 mil homens morreram. 70 mil homens. A praga começou a devastar. E Davi começou a ver os seus homens morrendo. Agora, quantas viúvas ficaram? Quantos pais morreram? Quantos filhos ficaram sem seus pais? Quantos irmãos ficaram sem seus irmãos? Quanta gente morreu? 70 mil homens morreram daquela praga. A ira de Deus se acendeu contra Davi e contra todo Israel. É a ira de Deus vindo sobre a nação de Israel. O texto diz que tanto Israel tinha pecado, e por isso veio a ira de Deus, como Davi também, o líder de Israel, cometeu pecado, então vem a ira de Deus sobre eles, e agora uma peste, uma praga, começa a vir e começa a assolar e devastar aquela nação. E diante desta situação, quando Davi percebe que a nação está sendo devastada, ele cai aos pés de Deus e ele grita por Deus, e ele diz: Deus, eu que pequei contra o Senhor, o que é que essas ovelhas fizeram? Mas Israel também tinha pecado contra o Senhor, havia pecado em Israel e havia pecado em Davi. E a praga estava assolando, e a praga estava destruindo tudo. E aí Davi se prostra aos pés do Senhor. E quando Davi ora a Deus e diz: Deus, eu pequei contra o Senhor, Deus levanta o profeta Gade para trazer uma mensagem de Deus para Davi. E o profeta então vem e diz para Davi quais são as exigências de Deus para que a praga cesse e o tempo favorável venha.
E aí, meus irmãos, quando nós observamos esse texto, Davi teria que cumprir as exigências de Deus para que o tempo favorável viesse e a praga cessasse. Eu quero hoje, irmãos, nesse clima de calor aqui, com ar desligado, eu quero trazer para os irmãos, né, esta mensagem, né, da crise de idiotice ao tempo favorável. Da crise de idiotice ao tempo favorável. Não se preocupe que eu também estou com calor, viu, irmãos? Isso não é privilégio seu não, tá bom? Então fica quieto, fica em paz aí, porque que bom que você não está em Crateús, na minha cidade. Porque lá é quente, tá? Então tenta aí, mesmo se abanando, mas se abana com educação e tal, e fica na bênção. Então, queridos, Deus faz umas exigências a Davi para que o tempo favorável venha. A praga estava destruindo, era gente morrendo o tempo todo, mas Deus levanta o profeta Gade para que a praga cesse, e Davi tem que saber quais são as exigências de Deus. E eu quero enumerar aqui, irmãos, algumas exigências de Deus para que esse tempo favorável chegue e a praga cesse. Em primeiro lugar, irmãos, a primeira exigência de Deus é que Davi levantasse um altar de honra a Deus. A primeira exigência foi essa. Davi precisava levantar um altar de honra a Deus. Meus irmãos, Deus precisa ser honrado. O pecado desonra a Deus. O pecado agride a Deus. O pecado vai contra a santidade de Deus. Davi precisava levantar um altar de honra ao Senhor. Quer tempo favorável para a sua vida? Levante um altar de honra a Deus. Irmãos, quem tem que ocupar o primeiro lugar da nossa vida é Deus. Quem tem que ocupar o lugar de honra na nação brasileira tem que ser Deus. Quem tem que ocupar o lugar de honra na sua casa tem que ser Deus. Quem tem que ocupar o lugar de honra na nossa vida tem que ser o Senhor. Davi precisava levantar um altar de honra ao Senhor, para que o tempo favorável viesse. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. É fato que nós queremos tempo favorável, desejamos o tempo favorável, mas será que a nossa vida não está fora do padrão de Deus? Será que nós estamos honrando o Senhor? Será que Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida? Será que Deus está ocupando o primeiro lugar na nossa existência? Será que Ele tem sido honrado? Ele precisa ser honrado. E a primeira exigência de Deus para Davi é que Davi levantasse um altar de honra ao Senhor. Esta foi a palavra de Gade para Davi. Segundo, irmãos, Davi precisava identificar o lugar apropriado para Deus. Não bastava apenas levantar um lugar de honra, ele precisava identificar o lugar apropriado para Deus. E o próprio profeta Gade diz: o único lugar que Deus aceitaria que Davi fizesse o lugar de um altar de honra seria na eira de um jebuseu, que num texto diz um nome, mas o outro, talvez seja os dois, mas diz Araúna, na eira de Araúna. Deus só traria o tempo favorável para aquela nação e para o reinado de Davi, se Davi atentasse para o lugar apropriado, para o lugar ideal que Deus estava exigindo. Davi tinha que levantar um altar de honra ao Senhor, muito bem, mas ele precisava identificar o lugar apropriado a Deus. Não era o que Davi queria, é o que Deus quer. E Deus exigiu que fosse na eira do jebuseu Araúna. E diz assim, do jebuseu. Irmãos, os jebuseus
foram os antigos ocupadores de Jerusalém. E esse Jebuseu, Araúna, ele tem uma propriedade, e lá ele tem uma eira. O que era uma eira? Eira, irmãos, era um terreno, um lugar, onde eles faziam a debulha do trigo. E Deus disse que só aceitaria qualquer oferta a ele, se fosse naquele lugar. Nós precisamos atentar, irmãos, para o que Deus quer e que requer de nós. Esta era uma exigência de Deus. E o lugar ideal, o lugar apropriado para levantar este altar era na eira de Araúna. Era naquele chão batido, naquele chão duro. Tem que ser lá. Tem que ser ali. Se não for ali, Deus não aceita. E Davi teve que sair da sua casa, da sua residência, teve que sair do seu conforto e ir para o lugar indicado por Deus, para que o tempo favorável viesse. Irmãos, nós precisamos entender que quem indica é Deus, que quem decide é Deus. O único modo indicado para Deus salvar a humanidade foi Jesus Cristo. Não adianta outro meio, outro recurso. Não adianta. Deus disse que só salva através de Jesus. Deus disse para Davi que só aceitaria se o altar fosse feito aonde? Tinha que ser um altar de honra, mas que fosse na eira de Araúna. Os irmãos estão lembrados de Caim? Caim ofereceu a Deus uma oferta, um sacrifício, ao modo dele, do jeito dele. Deus não aceitou. Esse é o mal. O profeta diz qual é a exigência de Deus. Primeira exigência: levantar um altar de honra ao Senhor. Segunda exigência: identificar o lugar apropriado a Deus, que era a eira de Araúna, onde se debulhava o trigo, os cereais, os legumes, um espaço que tinha ali. Terceira exigência: atentar para a totalidade da palavra de Deus. O versículo 19 diz o quê? Versículo 19 diz assim: Davi subiu segundo a palavra de Gade, o que ele tinha profetizado, como o Senhor lhe havia ordenado. Davi, irmãos, atentou para a totalidade da palavra de Deus. Irmãos, aquilo que Deus proferiu, aquilo que Deus disse, tem que ser. Aquilo que Deus pronunciou, tem que ser. Não adianta a gente tentar fugir da palavra de Deus. Eu nunca vi alguém se dar bem nesta vida fugindo da palavra de Deus. Nunca vi. Vai se dar mal. Uma hora vai se dar mal. Mas tem gente que tenta viver e fazer as coisas de acordo com a sua razão, o seu pensar, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Uma hora vai dar errado. Davi atentou para aquilo que Deus havia ordenado. O que Deus ordenou é o que Davi vai fazer. Precisamos atentar para a ordem de Deus, para aquilo que Deus está dizendo. É palavra de Deus, e se é palavra de Deus, não adianta pegarmos outros caminhos, atalhos, não adianta.
Davi vai segundo a palavra de Deus em totalidade, conforme o profeta tinha dito, conforme a ordem expressa de Deus. Davi vai fazer exatamente o que o Senhor disse, para que o tempo favorável venha. Ora, Deus está condicionando esse tempo favorável para a terra de Israel, para a vida de Davi. E a condição é essa: levantar um altar de honra, identificar o lugar apropriado para fazer aquele altar, que era lá na eira do Jebuseu, Araúna, fazer tudo conforme a palavra do Senhor, e Davi, ele atenta para isso. Em quarto lugar, irmãos, discernir o que é justo para Deus. Discernir o que é justo ou adequado para Deus. Quando Davi chega na eira de Araúna, Araúna, vendo Davi e os homens de Davi, ele fica com medo. Por que Davi está vindo? Por que o rei de Israel está vindo à minha casa? Por que ele está vindo? E aí Araúna pergunta: por que o rei vem a mim? E Davi diz: eu vim para comprar esta eira. Que bom que o rei não veio para me matar. Só que aí Araúna diz: eu te dou a eira de presente, dou os bois, eu dou os trilhos, eu dou a lenha, dou tudo, pode fazer. Davi diz: de modo algum, jamais oferecerei ao meu Deus aquilo que não venha me custar um preço. Irmãos, Davi consegue discernir o que é justo, o que é adequado. Araúna está dando, mas se Davi fizesse aquela oferta, aquele sacrifício, que não custasse a ele um valor, Deus não aceitaria. Se Davi fosse mesquinho, se Davi dissesse: tá bom, que coisa boa você está dando, então eu vou fazer a oferta, Deus não aceitaria e o tempo favorável não viria. Deus não pode trazer tempo favorável a gente mesquinha. Nós queremos às vezes tempo favorável, mas somos mesquinhos. Nós não investimos, não temos misericórdia, não ajudamos. E Davi diz: eu pagarei o preço devido. Não é justo, irmãos, aquele homem, apenas porque estava com medo, e agora entregar aquele terreno para Davi, era a propriedade dele, ele adquiriu, ele comprou, agora ele vai dar de presente para Davi. Não é justo. Então Davi tem que pagar um preço, Davi tem que pagar o valor. E aí Davi paga. Davi paga o valor devido. Porque Davi estava precisando do tempo favorável. O tempo favorável viria. E estas seriam as condições e as exigências de Deus. E Davi, embora Deus não tivesse falado especificamente e dizendo: você tem que comprar, mas Davi conseguiu discernir que para ele oferecer alguma coisa a Deus, ele teria que ser justo com Araúna. Irmãos, há coisas que Deus vai falar diretamente, e há coisa que a gente tem que discernir o que é vontade de Deus para a nossa vida. A gente tem que discernir. Nem tudo Deus vai falar em palavras audíveis. Às vezes, você tem que pensar e discernir e dizer: eu creio que Deus não vai aceitar dessa forma. Davi compra o terreno para fazer o altar em honra ao Senhor, no lugar indicado por Deus. Davi atenta para a totalidade da palavra. Davi consegue discernir o que é justo, o que é adequado. O altar é feito. Mas o que me impressiona nesse texto
é que quando Davi faz o altar, ele oferece duas ofertas ao Senhor. Uma de holocausto e a outra oferta pacífica. A oferta de holocausto, irmãos, era a oferta pelo pecado. Então Davi atentou para isso. Davi fez a outra oferta, que era a oferta pacífica, que era a oferta da paz, que é para estar em paz. Davi não fez oferta de manjares aqui. Davi não prestou outra oferta ao Senhor, senão essas duas. Davi fez exatamente o que era preciso para Deus. Nada mais. Nem além, nem aquém. Nem além, nem aquém. Não houve excessos, nem por outro lado, Davi não fez menos, fez exatamente o que Deus queria: oferta de holocausto pelo pecado e a oferta pacífica para que tudo voltasse à paz. Assim Davi fez. Para que o tempo favorável viesse. Muitos, irmãos, vocês podem imaginar quanta gente chorando em Israel. Cada instante morria uma pessoa. E a morte, eu digo que a morte é a naturalidade agressiva da existência. Nunca nós iremos nos conformar com a morte. Morre o jovem, a gente lamenta. Morre a criança, a gente lamenta. Morre o idoso, a gente lamenta. Meu pai tem 94 anos no documento. Fora do documento ele tem 95. No documento 94. E eu penso assim, meu pai era um homem que não podia morrer. Sabe aqueles homens que a gente olha assim e pensa assim, essa pessoa nunca devia morrer. Eu gosto tanto do meu pai, amo tanto meu pai, que eu não queria que ele nunca morresse. A morte, ela é natural, mas é uma naturalidade agressiva. Agora imagina, irmãos, em Israel, o tempo todo gente morrendo. E Davi vendo o povo morrendo, e as esposas chorando, e as mães chorando, e irmãos chorando, e gente chorando. Você pode imaginar, 70 mil pessoas já tinham morrido. Imagine quanta lágrima, quanto choro. Davi agora ansiava pelo tempo favorável de Deus. Ele agora deseja, e toda a nação de Israel também estava querendo esse tempo favorável. Era uma praga, uma peste que veio sobre Israel. Agora todos desejam o tempo favorável de Deus. Mas para o tempo favorável de Deus vir, é preciso a gente atender às exigências de Deus. Ou atende ou não vem. Gade foi levantado por Deus com a palavra de Deus para dizer: o tempo vem, agora você tem que atender às exigências de Deus. Vá e faça conforme o querer de Deus. Quer tempo favorável? Deseja tempo favorável de Deus? Faça conforme Deus está exigindo. Atente para esta palavra. Não brinque, senão as lágrimas vão continuar caindo. Senão a tristeza vai continuar. Senão o mal vai perdurar. E Davi correu, e Davi se apressou. E foi. E fez. E o finalzinho, irmãos, diz, versículo 25 diz:
edificou ali, naquele lugar onde Deus exigiu, Davi, ao Senhor, um altar de honra, e apresentou holocaustos e ofertas. E o texto diz: assim o Senhor se tornou favorável. Assim o Senhor se tornou favorável. Favor é graça. A graça de Deus. A graça de Deus se derramou. Favor de Deus. E eu quero terminar esta palavra, irmãos, lhe dizendo algumas coisas. Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26, há um sinal do favor de Deus. Quando Davi terminou de apresentar, de fazer o altar e a oferta ao Senhor, lá no texto diz que Deus derramou fogo e consumiu o holocausto, a oferta. Este foi o primeiro sinal que aconteceu do favor de Deus. Isso foi resposta de Deus. Irmãos, quando a gente olha no Antigo Testamento, quando Deus aceitava uma oferta, o sinal vinha do céu. O sinal vinha com fogo. O fogo vinha e destruía e consumia o holocausto. Lembra quando Elias fez aquele holocausto e desafiou os profetas de Baal, que aquele que mandasse fogo do céu e consumisse o holocausto, era daquela forma. Era a forma do sinal do favor de Deus, de que tinha agradado a Deus. E quando Davi termina de fazer o altar e fazer a oferta do holocausto, a oferta pacífica, veio o sinal do céu, o sinal do favor de Deus. Meus irmãos, quando o tempo favorável vem sinal, sabe de onde? Do trono de Deus, vem sinal do céu. O sinal do céu veio. Quando Deus se torna favorável a nós, o sinal vem. E em 1 Crônicas diz isso, capítulo 21, versículo 26. Diz isso. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifício pacífico, invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo de onde? Do céu, sobre o altar do holocausto. O sinal do céu veio. Meu irmão, quando o tempo favorável de Deus chega, vem sinal do céu, vem sinal da graça, vem sinal do favor de Deus, vem sinal do amor de Deus, vem sinal da bondade de Deus, vem sinal do céu. O sinal do céu veio. Tempo favorável. São sinais que estão vindo do céu. Segundo, irmãos, quando o tempo favorável de Deus vem, não só vem sinal do céu, mas vem uma amplitude de favor à terra. Observe que no texto diz assim: assim o Senhor se tornou favorável para com a terra. Está escrito. Para com a terra. Se era bactérias, se era vírus, que tipo de peste a gente não sabe. De repente, irmãos, não morre mais ninguém. Cessou a morte. Parou. E quem estava doente ficou bom. Se quem naquele momento, imagine, irmão, instantaneamente, ainda tinha gente doente, de repente parou. A doença cessou, desapareceu, acabou. Acabou. Meus irmãos, quando o tempo favorável vem, os homens são beneficiados. Quando o tempo favorável de Deus vem, não só vêm os sinais dos céus,
Mas vem sinais até na nossa pele. A gente começa a sentir na nossa pele, no nosso corpo, em nós. Imagine um menino doente e de repente dizer assim: mamãe sumiu, desapareceu. Nem todo Israel, irmão, sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia nem o porquê. Mas um homem, o líder, que era responsável, está onde? Lá na eira de Araúna. Instantaneamente, o mal desapareceu. Deus se tornou favorável com todas as famílias de Israel, irmãos. Todas as famílias. Que coisa fantástica, meus irmãos. Quando o tempo favorável vem, irmãos, é o favor de Deus alcançando as famílias, alcançando todos. Veio o tempo favorável, alcançou todo mundo. Está bem explícito aí no texto. Para com a terra. Todo Israel agora está sentindo a graça de Deus, a bênção de Deus. E o texto termina dizendo assim: e a praga cessou de sobre Israel. Acabou a praga. Acabou. Veio o sinal do céu e veio evidências na terra. E a paz voltou para Israel, para o reino de Davi e para aquela nação. Queremos o tempo favorável, sim. Não sei se nós estamos dispostos a atender às exigências de Deus. Eu quero, irmãos, tempo favorável de Deus na nossa igreja. Eu quero tempo favorável de Deus na minha família. Eu quero tempo favorável de Deus na minha nação. Irmãos, eu amo o Brasil. Eu amo esse país. Eu às vezes fico assistindo documentários, vendo as paisagens, as belezas desse país. Coisa incrível, irmãos. Eu amo a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é a bandeira mais criativa que existe no mundo. Você já percebeu? É linda a nossa bandeira. Muito bem feita. Tudo muito bem trabalhado. As cores, o significado. O nosso hino, fantástico. A nossa mata não tem igual. Nós temos, e é chamado de o pulmão do mundo. Nós temos o maior volume de água doce do mundo. Cachoeiras, rios, tudo dá nesta terra. Eu quero um bem a esse país. Mas, irmãos, nada disso terá proveito se não houver uma mudança no caráter da nação brasileira, no caráter do ser humano. Preciso que haja uma mudança. Eu queria e gostaria muito que a igreja presbiteriana local, terceira igreja presbiteriana, e todos que estão aqui, entendessem que o problema do nosso país não é político. O problema do nosso país é caráter. Eu estou precisando comprar uma garrafa de mel. Uma garrafa de mel. Eu sempre trago mel do Ceará e dessa vez eu não trouxe um mel que o meu cunhado vende. Eu estou aqui e tenho pensado, onde eu vou encontrar mel puro? Veja o problema de caráter do nosso país. Para a gente encontrar mel puro, a gente
fica pensando, será que tem mel puro? Onde encontrar? Onde eu vou encontrar mel puro? Que não esteja adulterado, porque quase tudo nesse país é adulterado, quase tudo tem mistura. Então é um problema seríssimo de caráter, não é um problema político, é um problema de caráter desta nação. Eis o nosso problema. Até mel, se você quiser comprar mel puro, não é confiável. Em quem nós confiamos? Olhe para cá e preste atenção nisso. Você hoje manda fazer móveis neste país, você confia se a pessoa vai entregar na data marcada, na data agendada? Você manda um carro para uma oficina, você confia que aquela pessoa vai entregar na data certa? Qualquer coisa que você se compromete hoje, será que vai sair na data? Então o problema não é político, é problema de caráter. As pessoas no nosso país, a nação brasileira, tem um problema seríssimo de caráter e tem que ser resolvido de cima para baixo, do alto, da glória, dos céus para cá, que haja uma mudança extraordinária. Tem que vir sinal do céu para que haja tempo favorável e mude e faça cessar essa praga do mau caratismo que existe no povo brasileiro. Senão nós não desfrutaremos nunca de um tempo favorável. Você está pensando que a solução do Brasil está num presidente? Está não, meu irmão, nunca teve. Pode colocar o melhor presidente nesta nação, mas o mau caratismo vai ficar. Irmãos, a coisa que me impressiona é você vai num banco, tem que ter uma caneta com uma corrente amarrada ali, porque se deixar lá, ela solta, leva. E tem mais uma coisa, às vezes você chega lá, está a caneta, mas levaram o refil. Isso é mau caratismo. É mau caratismo desta nação. Como resolver o problema desta nação, meus irmãos? Como? Nada se entrega no dia certo, nada se faz no tempo certo. Tudo é assim. Como resolver esse problema? É com um presidente? É com um partido? É não, meus irmãos. Tem que vir algo do alto, tem que vir algo dos céus para mudar a mente, a cultura, o caráter desta nação. E eu estou orando e esperando que o tempo favorável de Deus venha e cesse a praga do mau caratismo que tem corroído, que tem matado, que tem estragado a gente. Irmãos, o que é depressão? O que é depressão? O que é estresse? O que é ansiedade? Excessos. Depressão, excesso do passado. Estresse, excesso do presente. E ansiedade, excesso do futuro. Como nós podemos ter saúde nesta nação? A nossa história, o nosso presente. Eu tenho um amigo que mandou consertar, o carro dele bateu, levou para a autorizada, disseram que ia pagar e entregar o carro em 1 mês, não entregaram, em 2 meses não entregaram, em 3 meses não entregaram, em 4 meses não entregaram, ele estava já estressado, a pressão dele subiu, ele foi hospitalizado. Como nós podemos ser sadios nesse país? Me diga. Como? A nossa história nos causa depressão. O nosso momento agora nos causa estresse. E a perspectiva futura deste país nos causa ansiedade. Vai ter emprego? Vai ter solução? Como é que vai ser? Então, meu irmão, nós nos tornamos um país de gente doente, só vindo o sinal da graça do alto para mudar, para transformar esta situação desse país. Então, quando Davi viu a praga, viu a peste, caiu aos pés de Deus e sabia que a solução tinha que vir do alto, ele se ajoelhou e Deus disse: minhas exigências são essas, ou faz ou a praga continua. E Davi atendeu às exigências de Deus, o sinal veio, a praga cessou, Israel ficou em paz. Vamos ficar em pé?